Saudações a todos, nesse vídeo vamos falar sobre o Evangelho, responder algumas perguntas como o que é o Evangelho, qual a importância do Evangelho para a nossa vida e qual é a sua mensagem. Antes de começar o vídeo, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio ao mundo e pagou pelos nossos pecados. Deus criou o homem de forma perfeita, à sua imagem e semelhança, para governar o jardim. Mas ele só consegue exercer esse governo na presença de Deus. O homem foi criado como um ser livre e tinha duas escolhas: permanecer na presença do Pai ou desobedecer a Ele. Assim, o primeiro homem escolheu o caminho da desobediência, condenando toda a humanidade a uma vida de pecado e à ira de Deus. O pecado se tornou um grande abismo entre nós e Deus, e nada do que façamos pode nos reconectar com Deus. Mas, em sua infinita misericórdia, Deus Pai envia seu Filho, Cristo Jesus, que se torna homem como nós, mas sem pecado. Jesus veio ao mundo e no Calvário ele se oferece como sacrifício diante do Pai, para expiar os nossos pecados, e assim tomar o nosso lugar de pecador, recuperando o reino que assim foi perdido por Adão, mas foi recuperado em Cristo. Na Bíblia, o Evangelho se apresenta como 4 biografias no Novo Testamento, que contam a história de vida e ministério de Jesus. Os Evangelhos têm como objetivo nos apresentar Jesus como o Messias e Salvador da humanidade. Por isso se concentram nos 3 últimos anos de vida de Jesus. Os evangelhos se dividem em 2 tipos: evangelhos sinóticos e não sinóticos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, porque contam a história de Jesus numa mesma ordem cronológica. Diferente do evangelho de João, que é o evangelho não sinótico, que tem uma forma diferente de contar a história, enfatizando sua divindade, mostrando ele como a palavra de Deus encarnada. Os evangelhos não são cópias uns dos outros, mas sim a mesma história contada de diferentes ângulos. Cada evangelho tem uma ênfase principal do ministério de Jesus. Mateus enfatiza as pregações de Jesus, Marcos enfatiza os seus milagres. Lucas enfatiza a humanidade de Jesus e sua cronologia, enquanto João dá uma ênfase à sua divindade. Uma das maneiras de interpretar a obra de Jesus aqui na Terra é através de uma análise das faces do querubim, descritas no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: "E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Onde cada uma dessas faces representa uma das 4 obras de Jesus. A face de homem representa Jesus como homem perfeito, sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para salvar o homem através do derramamento do seu sangue. A face de leão representa o Jesus que batiza com o Espírito Santo. O Espírito representa o poder de Deus no meio do seu povo, sendo a terceira pessoa da Trindade. Ele foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e para capacitar e santificar a sua igreja, além de conceder dons ao seu povo. O boi representa Jesus como sacrifício. Assim como o boi era um dos animais a ser sacrificado no Antigo Testamento, Jesus é aquele que se oferece como sacrifício para a salvação da sua igreja. O boi também representa Jesus como servo sofredor, que leva sobre si as cargas da humanidade. A águia representa o rei que voltará. Cristo voltará para este mundo com poder e glória. Assim como a águia reflete realeza, glória e majestade, Jesus voltará para reinar de forma definitiva este mundo, junto da sua igreja.
O reino de Deus é a mensagem central dos evangelhos. Por que não dizer de toda a Bíblia? É o fio de prata que permeia todo o Antigo e Novo Testamento. É a promessa que Deus reinará de forma definitiva sobre todo o universo. A vinda de Jesus é o momento histórico onde o reino de Deus é trazido à terra. Jesus é o rei que inaugura o governo de Deus sobre a terra. Jesus já está reinando sobre o mundo, por isso já estamos experimentando a presença do reino na história. A segunda vinda de Jesus será um momento histórico, onde o reino de Deus se estabelecerá de forma completa na história da humanidade, para sempre. Vivemos no reino de Deus, mas ainda esperamos pela sua manifestação plena. Concluímos nesse vídeo que todo o ministério de Jesus foi um prelúdio da cruz. Se ficarmos alertas e se lermos os 4 evangelhos, veremos que o foco verdadeiro deles é uma história de paixão. Os acontecimentos nos levam ao clímax, a morte de Jesus. E assim Jesus venceu a guerra, não matando alguém, mas morrendo voluntariamente. A cruz foi a vitória perfeita sobre Satanás, porque a partir daquele momento, qualquer pessoa que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador poderá ser livre da morte. A salvação do homem se dá somente pela cruz, somente pelo sacrifício de Jesus. Se você continuar confiando em suas boas obras, em suas obras da carne, você perecerá. Mas se você colocar sua confiança em Jesus Cristo e na sua obra que foi feita na cruz do Calvário, você vai ser salvo. Por isso busque Jesus Cristo como seu único Salvador, como seu único suficiente Salvador, para que você possa alcançar a vida eterna.